Cooperação ou competição? Esse é um tema muito interessante porque fala da essência do nosso desenvolvimento, que vai do egoísmo, a origem de todos os nossos males segundo a revelação dos Espíritos, ao amor, o destino de todos os seres segundo a revelação de Jesus. Então, sair do egoísmo que se manifesta na competição rumo à cooperação, que é o embrião da fraternidade, da solidariedade, da caridade, do amor, resumem muito bem a nossa fundamental questão existencial. Como é que a gente pode pensar a respeito disso, não é mesmo? O Evangelho de João, no seu versículo 9 do capítulo 4, ele nos diz assim: disse-lhe, pois, a mulher samaritana, quando Jesus se abeirou do poço de Jacó, veio até ele uma mulher samaritana e ele lhe disse assim, e ela lhe disse assim: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Já que Jesus lhe tinha pedido que lhe desse de beber, já que ela estava recolhendo água do poço. Não é interessante isso? Pensar, aproveitar essa oportunidade dada pelo Evangelho para pensar a maneira como nós temos nos relacionado com voltados à competição ou à cooperação? O fato é que nós vivemos na Terra num ambiente, numa humanidade marcada pela diferença. Nós somos todos muito diferentes entre nós e como temos lidado com essa diferença? Que papel a diferença exerce para Deus e que papel a diferença exerce para nós? Essa análise mostra-se muito transformadora para o nosso conhecimento, porque Deus utiliza das diferenças humanas, até a própria natureza explicita essas diferenças dentro de um projeto maior. Nós nascemos homens ou mulheres, brancos ou negros, ricos ou pobres, brasileiros ou estrangeiros. Nós nascemos com uma série de diferenças dadas pelo nosso projeto reencarnatório, pela lei de ação e reação, pela lei de atração. E isso faz parte de um projeto maior, cujo objetivo é a reunião de toda a criação em torno do amor. Mas nós olhamos essa diferença e fazemos hierarquia, porque uma coisa muito clara é que estamos diferentes nessa encarnação. Porque o homem em si não é negro ou branco, rico ou pobre, brasileiro ou argentino, nem homem ou mulher. O espírito veste-se disso e essa diferença é clara. Mas nós fazemos dessa diferença, ao invés de um instrumento de cooperação, um instrumento de competição para nos exaltar e humilhar o outro. A diferença que era para ser a favor, fazendo com que homem e mulher se unissem para a criação e para ensaiar a fraternidade, o afeto, e que os povos cooperassem entre si para trocarem características, para se estimularem. Por exemplo, os japoneses no culto aos antepassados, na disciplina coletiva, tanto tem a ensinar para o brasileiro, e o brasileiro, com a sua alegria, com a sua disponibilidade emocional,
tanto tem a contribuir com os povos orientais também. Qual deles é o melhor? Esse é o buraco no qual temos atirado tão lindo e tão generoso projeto de Deus, que nos trouxe partes da verdade exatamente para nos induzir à cooperação, à união. Pois o que nós temos feito disso, até dos próprios luminares que vieram, todos eles nos estimular a essa reunião, a essa religação, a essa cooperação, a solidariedade, a fraternidade, até deles nós temos feito religiões, instituições, seitas, grupos e subgrupos que guerreiam entre si por qual luminar é melhor, mas mesmo dentro do cristianismo, dentro do budismo, se fragmentam em inúmeras seitas que competem, brigam, rivalizam de todas as formas, produzindo todas as guerras. Já é tempo da paz. Para avançarmos em termos da paz, precisamos entender o projeto de Deus, o chamamento à cooperação que nos vem através da vivência da diferença. Vivamos a diferença no que ela tem de melhor, o mútuo aprendizado, o espelhamento. Comparemo-nos para crescer e não para nos exaltar. Há tanto tempo a vida nos vem pedindo isso, no exemplo da natureza, que forma ecossistemas onde todos os seres são interdependentes, nos exemplos da vida, nos exemplos maiores do éter, já que todos os planetas precisam uns dos outros para fazer o equilíbrio dos sistemas solares, das galáxias. Nos exemplos os mais variados, já que homens e mulheres não podem reproduzir sozinhos, e assim por diante. Nós somos chamados a isso, e nós distorcemos esse chamado no seu oposto. Naquilo que era para unir, temos feito separação e guerra. Para nos pacificar, é fundamental redescobrirmos o convite da cooperação, da compaixão, da empatia, da fraternidade, do amor. Que assim seja, meus amigos. Até o próximo encontro. Que a gente perceba a mais importante das decisões da vida e olhe todos os fatos com um olhar mais próximo do projeto pedagógico de Deus. Que assim seja. Um grande abraço a todos.